Olá, você está no curso de Auto-Vistoria Predial Módulo Prático, conceitos básicos, especificamente no módulo de Engenharia Elétrica. Não pretendemos aqui aulas de engenharia, aulas de eletricidade, mas sim um direcionamento para você, participante, entender o que nós devemos buscar na Auto-Vistoria Predial. Nosso trabalho é apoiado pelo Sistema Moodle de Ensino e pelas publicações da editora. Aqui me apresento mais uma vez como alguém atuante na área de subestações e usinas, atuante nas normas técnicas junto à ABNT, no COBEI, no Comitê de Normas. Trabalho como perito judicial há bastante tempo, sou responsável pela empresa Ectus, que promove esses treinamentos, e, em particular, estamos trabalhando com isso desde 2004, especificamente com as técnicas de inspeção de alta e baixa tensão, e temos apresentado essas ideias tanto como palestra, como treinamentos e seminários, como também articulistas em diversas revistas e publicações. O que nós podemos ver é que nós estamos na parte 1. Deve ser um pouco extenso essa abordagem, mas a engenharia elétrica é uma parte daquele conjunto de disciplinas que apoiam a inspeção de uma edificação. Mais uma vez, vamos ter que repetir que para termos um laudo de qualidade, precisamos trabalhar campo, trabalhar vistoria, verificações, fotografias, produção de relatórios e papéis a partir de técnicas de inspeção, a partir de boas práticas de inspeção. E o nosso foco aqui é a preocupação do atendimento da lei de autovistoria e as referências que a engenharia elétrica tem que buscar para atingir esse objetivo. Não podemos fazer um trabalho sem entender o contexto da produção, entender o tipo de instalação, o contexto de uso, o conhecimento e os materiais específicos que tem nessa instalação, e aí vamos focar os prédios e não a indústria, e trabalhar já as metodologias e as documentações já conhecidas para obter esse resultado. É importante chamar a atenção que nós temos normas, regulamentos e leis. O eletricista tem que estar intimamente conhecedor das normas elétricas, das normas de instalações, não das normas de produto, das normas das instalações, das normas regulamentadoras e, no nosso caso aqui, a Lei 6.400 e a Lei 126. Podemos dizer que a norma 5410, instalações elétricas de baixa tensão, já na revisão de 2005, é a norma principal a ser administrada aqui pelo engenheiro eletricista. E ela pode ser adquirida tanto na ABNT, através do seu catálogo eletrônico, como no site da Target, que também produz a cópia e a venda da cópia dessas normas de forma legalizada. E essa norma ela tem o objetivo de preocupar-se com a segurança das pessoas, do patrimônio e da operação das instalações elétricas aonde estão sendo abordadas. Aqui no nosso caso, a leitura dessa norma deve ser atenta no que diz respeito aos itens de instabilidade, conservação e segurança. Nós falamos que a estabilidade sempre está muito ligada à construção civil, mas a segurança aqui contra os danos que a instalação elétrica pode causar a uma edificação estão bem claros dentro da 5410 e vamos abordar aqui. 5410 é uma norma de instalações elétricas de baixa tensão, indispensável para o nosso trabalho. Outra norma importante é a NBR 5419. Ela se preocupa com a proteção contra descargas atmosféricas e ela é extremamente ligada a 5410. Ela também pode ser adquirida no site da ABNT, como nós já falamos, ou no site da Target. Isso vale para todas as normas que virão a seguir. De qualquer maneira, é importante chamar a atenção que, como essa lei ela está em vigor e prevê que se use as normas em vigor, há uma norma 5419, datada de 2004, com revisões de 2014, com erratas corrigidas, mas hoje essa norma, ela atualizada em 2015, conta com 5 fascículos.
Na verdade, 4 fascículos e aqui a quinta aqui é outro assunto. De qualquer maneira, conta com 4 fascículos e tem uma abrangência e uma complexidade maior do que a norma anterior. Devemos utilizar essa norma também, como a 5410, para, após leitura, identificar quais os elementos são necessários e essenciais a serem verificados numa instalação predial. Como eu disse, a norma é abrangente e toma conta de todas as edificações. Vamos verificar nessa norma que passou qual especificamente é o requisito para prédios residenciais e comerciais. A norma aqui, 14039, ela fala de instalações elétricas em alta tensão, acima de 1 kV. Isso se remota para um entendimento de que é possível existirem subestações ou instalações elétricas de alta tensão dentro de um prédio. E se elas existirem, essa norma também é importante como requisito obrigatório. Quais dos elementos dessa norma podem ser utilizados como essenciais para a avaliação de um prédio comercial ou residencial? Daí, a leitura é obrigatória e anotações específicas. A NBR 13570, ela fala de instalações elétricas em locais de afluência de público, requisitos específicos. É bom lembrar que existem várias normas ligando a 5410, que é a norma principal, a condições específicas. Essa é uma delas. Local de afluência de público. Os prédios residenciais ou comerciais podem ter afluência de público e o eletricista tem que ficar atento quanto a outros riscos que não apenas o incêndio. Lembrando aqui que o foco da legislação é a garantia que a edificação não vai agredir, trazer problemas para usuários e o público. Nesse caso, o público tem uma tônica muito grande no que diz respeito a choque elétrico. Essa norma ela traz as considerações para com cuidados com a afluência de grande volume de pessoas, e público aqui é que não mora no prédio, é que não vive dentro do prédio como condômino ou morador, mas que também é afetado pela edificação. A norma 15526 fala de rede de distribuição interna para gases, combustíveis, em instalações residenciais e comerciais. Observa que no projeto e a execução abordados por essa norma deve ter alguma coisa ligada à eletricidade, porque as condições de segurança, estabilidade e conservação da lei de autovistoria prevêem desmoronamento, não é com eletricidade. Incêndio é com eletricidade. E a explosão, que não seria especificamente com eletricidade, ela pode ser ignitada pela eletricidade. Então, aqui em algum lugar, fala-se que a rede de tubulação e distribuição não pode passar em compartimento de equipamento elétrico. PC, subestação, casa de máquinas. A vistoria tem que garantir que essa norma de cunho bastante da disciplina civil respeite esse requisito em particular. E aqui diz até alguma coisa que está ligada a 5419, proibida com cruzamento de instalações. Isso tem que ser observado e essa norma, claro, também pode ser adquirida e nenhuma norma deve ser copiada sem autorização por conta das leis de propriedade de registros e direitos autorais. Até que as normas sejam públicas, todas as normas devem ser adquiridas de forma legal. A primeira atividade aqui é juntar, é ler e responder o que é a NR10, a NBR 5410, a NBR 5419 e essa norma de gás traz em comum e mostra como administrar a instalação elétrica quando se fala em gás, quando se fala em riscos de áreas que contêm uma atmosfera explosiva.
a nossa atividade número 2, ela está ligada a essas normas, ou a primeira, a segunda, a terceira e talvez a outras, quando a gente vê essa figura ao lado. Essa figura ao lado mostra a tubulação de gás em atendimento a alguma demanda, alguma obra, algum projeto que o prédio encomenda a uma engenharia, a uma empresa de engenharia, e ela coloca a tubulação por fora, externa, à fachada do prédio. E é claro que uma tubulação metálica que vai do chão ao topo, além de ser uma tubulação metálica capaz de conduzir energia elétrica que vai do chão ao topo, ela traz o potencial zero do chão para o topo. E o sistema que leva o potencial zero do solo ao topo da edificação tem por objetivo facilitar as descargas atmosféricas. Sua função e missão aqui é debater com o pessoal da área civil o que tem em comum com o SPDA, uma instalação externa de gás, seus riscos e contingenciamento. Vamos então focar aqui no nosso assunto, prédios, prediais. Nosso modelo aqui vai trabalhar basicamente o nosso prédio, mas o nosso prédio não está sozinho. Daí o ponto importante dessa legislação. Nosso prédio, por não estar sozinho, ele pode incomodar os outros prédios no que diz respeito à ruína. Quando ele desmorona, os outros podem ir junto. No que diz respeito a incêndio, quando ele pega fogo, os outros também podem ser contaminados com esse incêndio. E na conservação, na manutenção, um processo similar. Nós vamos trabalhar aqui o entendimento do nosso prédio. Se cada um fizer a sua parte, o conjunto de prédios vai estar seguro. Basta que um deles não faça a sua parte, os outros poderão trazer para o prédio a contaminação dos elementos citados. Bom, nós temos aqui a energia elétrica chegando ao prédio através de um sistema de fornecimento de energia. Essa energia que vem de fora do prédio chega ao prédio numa central de energia, chamada normalmente de ponto de consulta, prévia consulta, PC, armário de energia. Essa energia é distribuída aos andares, aos locais, ao setor geográfico do prédio, por outros centros, um painel, uma caixa de distribuição, um quadro geral de distribuição, mas a energia que chega ao prédio, ela tem um volume grande que totaliza a energia do prédio. A energia que chega no sistema de energia da concessionária é um sistema maior ainda, que pode trazer energia não só para esse prédio, como para todos os prédios da região. Então aqui nós temos o entendimento que a energia ela é distribuída e ela é diminuída ao longo da sua distribuição. Não significa que por ser diminuída, ela é menos danosa. E em cada parte da região, em cada parte do prédio, ela ainda é distribuída para dentro dos apartamentos ou das unidades consumidoras. E aí nós podemos ver que a distribuição de energia ela permeia todo o prédio, toda a edificação. E assim a atenção é feita em todo o prédio, não em um pedaço do prédio, uma parte do prédio, não apenas nas áreas comuns. Mas o efeito Joule, aquele que produz calor, ele vem da corrente elétrica que percorre, como nós já vimos, desde a concessionária até dentro da unidade consumidora. E como alerta aqui, nós temos elementos que limitam essa corrente elétrica. A corrente elétrica ela é, por coordenação, distribuída a todas as partes através de uma seleção de limites. Nessa figura temos um limitador. Ele é o elemento que limita a corrente elétrica na capacidade dos fios, na capacidade dos condutores. Então, esse elemento se preocupa em limitar o quanto o fio, o condutor, pode transmitir para que o fio
para que o condutor não aqueça. Efeito Joule, corrente passando no fio, corrente passando no condutor, esquenta o fio. Graças a esse dispositivo, só vai passar o suficiente de modo a não esquentar o fio. E o fio condutor, por toda a edificação, não será o responsável pelo sobreaquecimento e gerar assim um incêndio. Outro elemento que nós vamos discutir, mas não é para aquecimento, é esse elemento. É um dispositivo de proteção contra surto. O surto, faísca, a sobretensão, que nós vamos ver na frente, ela produziria uma faísca que gera calor, não calor permanente, mas um calor momentâneo, ainda sob efeito Joule, aí nesse caso ignitando uma área explosiva. Esse aqui é outro dispositivo que está preocupado em não haver perda de corrente, perda de energia por fuga. Fuga no sentido de a fiação manda energia para um equipamento, para um circuito, toda a energia é usada lá, nesse equipamento, nesse circuito. Se houver uma fuga de energia, energia produz calor, esse calor estaria acontecendo em outro lugar que não o seu destino. E aí o terceiro elemento também está preocupado com fuga de energia, energia efeito Joule, promovendo o aquecimento de algum lugar. É um dispositivo DR que se preocupa principalmente nas instalações elétricas com entendimento de fuga, entendimento de energia e corrente passando fora do destino, principalmente com uma fuga para as pessoas. Fuga para as pessoas é choque. Esse equipamento está preocupado principalmente com o choque elétrico. Nossa terceira atividade é o entendimento de que existem elementos definidos por norma que se preocupam com fuga de energia, excesso de energia e todas essas energias por efeito Joule contribuindo para o incêndio. Atenta, então, participante do nosso trabalho, ao que a atividade 3 demanda. Fuga de energia, efeito Joule e sua contribuição para a segurança do prédio, principalmente no que diz respeito ao incêndio. Se nós temos uma cadeia de distribuição, o PC de energia recebe grande quantidade, tem que estar adequado a não deixar vazar essa energia de forma indevida. Os distribuidores geográficos, quadros, distribuidores, caixa de distribuição, quadro de distribuição, eles também têm que estar devidamente preparados para não deixar vazar energia térmica para onde não deve. E dentro das unidades, salas comerciais ou apartamentos ou lojas, quando é um prédio misto, devem ter instalações que não permitam, pelos condutores, pelas tomadas, pelos quadros, que a energia seja indevidamente transformada em fontes de calor. Não vamos esquecer aqui que, embora o ponto zero esteja fora do prédio, o ponto zero também é atributo do prédio, da edificação, a ser vistoriado. E com isso entender que o prédio que abriga os pontos de distribuição também é responsável pela monitoração, conservação e garantia de segurança do ponto zero. O incêndio no ponto 1 pode incendiar o prédio. O incêndio no ponto 2, ainda que restrito ao andar, pode incendiar o prédio. E o mito de não vistoriar as unidades pode também levar o incêndio para o prédio. Ou seja, tudo isso, não excluindo o ponto zero, pode levar por fuga de corrente, fuga de energia, aquecimento local por conta das instalações elétricas ao incêndio do prédio. Nossa próxima atividade, confirmando aquela,
é agregar com esse conhecimento como é que todo esse conjunto pode evitar o incêndio no prédio. Aqui nós temos elementos protetores, elementos de projeto, elementos considerados em um projeto que devem existir nas instalações elétricas. Essa imagem mostra o PC de energia com os seus protetores. Observamos que existem protetores mais novos, existem protetores mais antigos, existe sujeira, existe infiltração, existe dano nas partes dos componentes, existem vícios de construção que devem ser levantados durante a inspeção. Nessa foto, voltamos ao entendimento de que existe de fato um equipamento de distribuição de energia aqui. Esse equipamento está atrás dos armários. A vistoria do prédio deve levar em conta todas as condições de segurança. E nesse caso, não pelos armários metálicos, mas a quantidade de coisas estocadas, inflamáveis, pode ser uma condição indevida de uso local. Essas condições de segurança também estão descritas nas normas comentadas e devem ser listadas e apreciadas pelo vistoriador. Mais um exemplo é que, por mais bonito ou educativo que possa parecer o seu sistema de distribuição de energia, as condições do entorno estão previstos também em normas técnicas e em vícios de construção e devem ser observados pelo vistoriador. Equipamentos de grande porte possuem condutores de grande seção. Equipamentos de grande porte verificam, seccionam, monitoram grandes volumes de energia. As normas de equipamento também devem ser observadas para garantir que nada vai passar sem querer. Aqui nós temos um equipamento que está protegendo os circuitos, que é metálico, mas que pela sua condição pode oferecer risco ao manuseio. As instalações prediais prevêem garantia contra incêndio, segurança contra sobreaquecimento, mas a identificação, o acesso a partes energizadas pelos operadores também deve ser verificado. As condições de segurança também devem ser anotadas, ainda que não sejam o foco da autovistoria predial, o risco à vida deve ser anotado e colocado em condições específicas. Por melhor que sejam as condições da instalação, mais seguras que sejam, elas devem estar desobstruídas ao acesso. Isso são itens que estão em normas e são lembradas aqui apenas como ilustração. Não estamos nos limitando a isso. Mas há lugares de alta potência de energia que podem estar sujeitos a infiltração, condições de umidade, mas ainda assim, observando essas condições de armazenamento e de uso, as condições podem trazer dentro das valas até óleo isolante, óleo combustível, que por faísca já caracterizam a área, não mais apenas como área úmida, área que não teria uma condição de sofrer um incêndio, mas agora, com óleo isolante no local, o óleo combustível, trazer esse risco de incêndio potencializado. Só porque é feio não significa que não está bom dentro de normas. Só porque está desarrumado não significa que transgride as normas.
mas os vícios de montagem e os vícios de manutenção podem mostrar que existem equipamentos como os cabos protegendo mecanicamente os condutores e condutores não protegidos mecanicamente. Então há um disfarce aqui das condições de segurança. Os cabos são protegidos mecanicamente, mas os condutores não são. Isso traz um risco, principalmente quando temos um elemento combustível, como é a madeira, que adequada e em vigor na época do seu uso, não estariam sujeitos a um calor que viesse a levá-las ao fogo. Mas aqui, nesse caso, como ilustração, devem ser considerados. Observamos aqui na foto o nível de potência que essa instalação traz. E junto ao nível de potência, as condições de segurança em acesso. Observamos aqui condições de proteção individual do trabalhador apenas para chegar perto, não é nem para trabalhar, é para chegar perto. Um acidente durante a inspeção, um acidente durante a vistoria também é um problema a ser levantado pelo engenheiro eletricista, porque ele está dentro de uma área CEP, dentro das condições de segurança de trabalho e dentro do uso de EPIs e EPCs. Isso não pode ser negligenciado durante a inspeção. Essa área em questão aqui também é uma área CEP. Os PCs de energia não devem ser acessados por profissionais que não tenham treinamento de segurança adequado, pois não saberão como se comportar. E a nossa atividade número 4 prevê que você, engenheiro eletricista, escreva para todos os outros engenheiros que participam da inspeção quais são os riscos que ele corre ao acessar uma área de alta potência, proximidade de trabalhos em alta potência. A vistoria requer um acesso visual e esse acesso tem que estar dentro de condições de segurança mínima. Observa nessa fotografia que só há uma entrada por onde foi tirada a foto, não há uma outra saída e as condições são bem confinadas. Há necessidade de treinamento de como proceder em condições de fagulhas, curtos incêndios aonde menos se espera. Isso é uma área CEP e voltamos à atividade 4 que fala sobre isso. Essa foto mostra que por mais bagunçado, estranho, desarrumado que seja, não significa necessariamente que está fora de norma, está fora de condições de segurança. Porque é feio não significa que há risco. Porém, existem coisas extremamente evidentes que denotam um arranjo provisório, um arranjo temporário, algo que foi feito, que não deveria ser feito e que traz o risco do choque, claro, mas há um risco de contato geral entre todas as partes vivas e pelo nível de potência, consequentemente, um incêndio pode estabelecer. Outro ponto importante de vistoria das instalações elétricas, e aí não foi apresentado no nosso diagrama, ponto 0, ponto 1, ponto 2, mas aqui tem um ponto novo. O gerador é capaz de gerar energia em grande quantidade. E o gerador ele pode estar confinado, o gerador ele pode estar confinado de forma externa, remota, mas de qualquer maneira o gerador ele possui partes. Uma parte elétrica, uma parte de baterias, que é elétrica também, e uma parte mecânica. Acredito então que seja importante para o eletricista chamar para vistoriar a parte mecânica a empresa do gerador ou alguém que entenda da parte mecânica do gerador, porque a parte elétrica do gerador, assim como o sistema de baterias,
requerem cuidados e requerem itens e requisitos específicos para avaliação. É nessa atividade número 5 que o engenheiro eletricista vai definir até onde ele verifica, o que ele verifica, que normas existem de referência para ele verificar requisitos específicos do gerador e quais itens poderiam ser levados para a empresa do gerador como requisitos em que a parte mecânica, seu óleo combustível, sua forma de armazenagem não contribuiriam para o incêndio. Quais são os pontos a serem verificados que garantem a segurança do incêndio? Já que, nesse caso, acreditamos que um gerador não faz ruir o prédio, acreditamos que um gerador não faz explodir um prédio, mas tem uma componente muito significativa no incêndio. Já existem casos em que a vibração de um gerador colocado em algum lugar indevido fez ruir o prédio, mas seria uma condição muito anacrônica.